Olá, meu nome é Vitor Manuel e eu fiquei com a terceira questão, né, da segunda AP de rede de computadores. Vamos lá. Eu tenho o seguinte enunciado. Questão 3. Explique em detalhes os protocolos de acesso múltiplo de camada de enlace. Vamos lá. Os protocolos de acesso múltiplo, basicamente, eles são utilizados para coordenar os múltiplos acessos aos meios físicos, né? As informações elas são entregues ao meio físico. E os protocolos de acesso múltiplo eles vão distribuir essas informações de acordo com as estações e organizar como essas informações vão ser entregues à camada física, né? A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é a taxonomia dos protocolos de acesso. Então, os protocolos de acesso eles vão englobar todo esse envio de informações. Eles vão ter vários tipos de informações que podem ser enviados, né? A gente vai ter os protocolos randômicos, que eles são, como eu já disse, eles usam de uma aleatoriedade para enviar essas informações. Os protocolos de acesso controlado, em que eles têm um certo controle, uma certa ordem para essas informações serem enviadas. E os protocolos de canalização, que eles basicamente vão usar um meio único e vão utilizar de técnicas, né, de divisão de tempo, frequência e código para essas informações não se colidirem, né, como a gente estuda aqui em redes. Primeiro, acesso randômico ou de contenção. Dentro desse tipo de acesso não existe hierarquia entre as estações, então as estações não têm uma estação que mande na outra, todas têm o mesmo nível, o mesmo poder de querer ou não enviar informações. Cada estação utiliza um protocolo para definir quando poderá enviar seus dados, né? Cada estação ela vai ter uma condição de, a partir desse ponto eu posso enviar um certo dado. Então eu não tenho um padrão de envio, vai depender muito da condição de cada estação. E a decisão de envio depende do estado do meio de transmissão. Né? Se ele vê que o meio está livre, ele vai enviar. Se ele vê que não, ele não envia. Os métodos randômicos têm como base o protocolo Aloha, né? Que é o mais simples e todos vão se basear nele. Então, primeiro que a gente vai estudar, né, o protocolo Aloha ou Aloha puro. É um protocolo de envio bastante simples. A estação pode enviar a informação toda vez que tiver uma informação para enviar. Então, toda vez que essa informação chegar, o protocolo Aloha ele basicamente já vai enviar essa informação. O próximo, a gente vai ver, continuando aqui no Aloha, na verdade, né? Uma desvantagem dele é o meio de transmissão único. Então, aqui neste exemplo, se a gente tiver 4 estações e essas estações, por algum motivo, enviar informações ao mesmo tempo, né, que é o caso que acontece aqui com o frame 2.1, o frame 1.2, o 3.1 e o 4.1, que em um determinado faixa de tempo, né, que é a duração da colisão, eles acabaram a estação 1, 2, 3 e 4 enviando essa informação, não necessariamente ao mesmo tempo, mas num espaço em que o tempo de duração dessas informações acabaram colidindo, né, que a gente pode ver aqui que é essa parte mais cinza. Isso acontece no frame 2.2 e no frame 4.2. Os únicos frames que vão se salvar nessa transmissão aqui é o frame 1.1 e o frame 3.2. Uma possível solução para essa colisão, né, é o back of time, que esse tempo aqui, ele vai tentar diminuir essa colisão. Como que ele vai tentar diminuir essa colisão? Assim que os frames colidem, a estação não recebe a confirmação que essa informação foi recebida. Se não recebe essa informação, a estação ela entende que ela tem que enviar novamente o frame. Só que para não ocorrer novas colisões, cada estação ela vai gerar um número, um tempo randômico, né, que a gente está falando dos protocolos randômicos, para poder enviar novamente essa informação. Então a estação 1 pode enviar depois de 1 segundo, a estação 2 pode enviar depois de 1.2 segundos. Então esse tempo randômico vai depender de cada estação, né? Então a partir disso eles tentam diminuir as colisões. Aqui tem mais ou menos um diagrama de blocos de como funciona, né? Eu tenho a primeira tentativa de envio do frame. Ele espera o tempo, né? Que é o tempo 2TP. O TP é o tempo de envio, que é o mesmo de devolução da resposta que o frame foi recebido ou não.
E se ele não receber, né, que é o ACK aqui, que é a confirmação, ele vem para cá. Se ele receber, é bem sucedido, o frame foi enviado. Caso ele não receba essa confirmação, ele volta para cá, soma 1 no K e tenta novamente enviar essa informação. Como está dizendo aqui, ele tenta enviar essa informação de no máximo 15 vezes. Passou dessas 15 vezes, ele aborta o envio daquela informação. O protocolo CSMA ele diminui as colisões em relação ao protocolo ALO, né? Ele tem uma técnica. Então, como é que ele faz isso? Antes de transmitir, a estação escuta o meio. Então, antes de transmitir, a estação vai verificar se tem algum frame sendo enviado naquele tempo, né? Caso não, ele envia. Ele reduz a colisão, só que ele não reduz totalmente, porque ele não leva em consideração o tempo de volta do frame. Então, o frame pode estar voltando, que é a confirmação, que é o ACK, e alguma estação pode enviar, né, que é o que acontece aqui. E, mesmo assim, algumas informações serem perdidas. Quando eu coloco no método mais avançado, né, que é o CSMA-CD, né, com um detector de colisão, ele é o mesmo algoritmo do CSMA normal, só que nesse método a estação monitora continuamente o meio de transmissão, após ela transmitir um frame para verificar se a transmissão foi bem sucedida. Então, quando outra estação ela quer enviar uma informação, ela verifica se o meio está livre e verifica se não está vindo nenhuma informação de confirmação de que nenhum outro frame foi enviado. Então, é uma evolução, certo? Quando a gente vem agora para o acesso controlado. Quando eu tenho os protocolos de acesso controlado, as estações elas interagem entre si para saber se é possível ou não transmitir. Então, eu tenho sempre a comunicação entre as estações. A estação não vai ficar verificando o meio ou jogar informações no aleatório como nos acessos randômicos. E também a estação não pode transmitir a menos que ela tenha sido autorizada. Então, ela tem que esperar uma autorização para transmitir a informação. O primeiro acesso controlado que a gente vai ver vai ser o reservation, né? A estação precisa fazer uma reserva antes de enviar a informação. Por exemplo, aqui nessa imagem, eu tenho três tempos de envio de informação, que é esse primeiro, esse segundo e esse terceiro, certo? E cada um divide o tempo em intervalos, né? Por exemplo, no primeiro, nenhuma estação quis enviar a informação. No segundo tempo, a estação 1 quis enviar a informação. Então, o que ela fez? Ela reservou um slot para mim enviar essa informação. No terceiro tempo, 3 estações quiseram enviar informações. Foi a estação 4, 3 e 1. Eles reservaram um slot para mim enviar essas informações, né? E cada divisão, como a gente tinha falado anteriormente, é chamada de mini slot. Certo? Quando a gente vem para o acesso controlado de pooling, uma estação primária comanda a camada de acesso ao enlace. Então, para mim poder enviar uma informação nesse método aqui, eu tenho que ter uma estação primária que vai ficar verificando o meio e vai ficar vendo, ó, você pode ou não enviar uma informação. A gente tem aqui a estação primária e as estações A e B. E qualquer comunicação entre as camadas passa pela avaliação da camada primária, né? Então, se a camada A quiser enviar alguma informação, ela vai perguntar à camada primária, ela vai dar um OK e a camada A envia. Deu OK, os dados são enviados e eu recebo a confirmação. Quando eu venho para o acesso controlado, que é o Token Pacing, a estação é organizada em um anel lógico. Né? Como a gente viu no começo da disciplina, a gente pode ter uma topologia de ligação de rede, né, entre estações em anel. A estação fica esperando um token, né, uma chave, um código de liberação para enviar os dados. Então esse token ele fica rodando dentro da ligação em anel e dependendo de qual for a informação desse token ele vai liberar ou não para aquela estação enviar a informação. Esse token ele tem que ser constantemente monitorado, porque ele vai ficar rodando na ligação em anel e se ele sofrer alguma perda, né, alguma perda de dados, ele vai acabar destruindo toda o meio de transmissão, né? Então as estações não vão conseguir enviar as informações. Então ele tem que ser constantemente monitorado. Quando eu venho para os métodos de canalização, ele é um método de acesso múltiplo na qual a largura de banda disponível no meu canal de enlace é compartilhado no tempo, frequência ou por código entre diferentes estações.
Então aqui a divisão vai ter algumas características, né, dos outros, mas ele vai ser mais específico, porque quando eu vou enviar a informação, eu vou dividir, eu tenho o meu espaço de informação, eu vou dividir esse espaço de informação para que cada estação ele possa enviar essa informação nesse espaço de informação. E cada método vai usar um tipo de espaço diferente, né? Um vai usar o tempo, outro vai usar a frequência e outro vai ser por código. O primeiro, que é o FDMA, ele vai usar a frequência. Então, ó, o canal largura de banda disponível é dividido por frequência. Cada estação recebe uma faixa de frequência para envio de dados. Então, eu tenho minha faixa de transmissão, que ela tem uma certa frequência, e eu divido essa faixa de transmissão de acordo com o tamanho com a quantidade de estações que eu quero enviar informações. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma faixa, um tamanho X, e eu tenho 4 estações. Então, essa estação foi dividida em 4 faixas de frequência. Então, quando uma estação quer enviar uma informação, ela envia naquela faixa de frequência dela. Então, não há colisões. Quando eu vou para o TDMA, que é a divisão, né, de múltiplos acessos pelo tempo, o meu espaço de envio de informação ela é dividido em tempo. Então, por exemplo, eu posso ter um espaço de envio de informações a cada 4 segundos. Então, minhas quatro estações aqui, cada uma vai ter um segundo para enviar essa informação, né? Então, cada estação recebe um espaço de tempo para envio de dados. Uma desvantagem desse tipo de topologia aqui é porque os frames podem ter uma latência, né, um tempo de perda aí na hora de enviar. Então no próximo loop, né, de envio, o último frame pode acabar atropelando o primeiro. Então se não for bem controlado, eu posso ter uma colisão aqui de informações. E por último, eu tenho o CDMA, né, que é o múltiplos acessos por divisão de código. Então eu tenho um único canal que transporta simultaneamente todas as informações. E cada estação identifica um código para enviar essa informação. Então, cada estação ela tem um código certo para me poder enviar essa informação. E esses códigos, né, eles seguem um certo padrão. Então, cada sequência é formada por N elementos, que o N é o número de estações. Então, nesse caso aqui, a gente teria cada informação com 4 elementos. Eu posso multiplicar essas informações por escalar, né? Então vai ficar a informação peso escalar. A multiplicação entre as sequências, né? Que é um produto interno em que essas sequências sejam iguais, ela vai dar um valor sempre 4. Se eu multiplicar sequências diferentes, né, de 12 estações diferentes, eu vou ter 0. Então, se eu mandar uma sequência de dados e for para a minha estação 4, por exemplo, a única informação que vai bater é a da minha estação 4. Por quê? Quando eu multiplicar ela com ela mesma, vai dar um valor. Ela vai identificar que aquela informação é para ela. E quando eu multiplicar ela com as demais informações que não são da estação dela, vai dar 0. Então, ela vai conseguir identificar essa informação. Certo? Vamos encerrando por aqui. Né? A gente abordou todas as partes do controle de acesso. A gente viu aqui na taxonomia. Né? Que a gente viu os protocolos de acesso randômico, os 4, protocolo de acesso controlado e protocolo de canalização. E é isso. Finalizando a questão 3 aqui. Obrigado.